Bom, pessoal, aqui estou eu de novo, professor Canduca de Atualidades. O assunto é exercício de atualidades. Vamos responder questões sobre economia internacional, ok? Vejamos. FMI se fortalece com crise na Europa. Os tempos são outros para o Fundo Monetário Internacional, FMI. Primeiro, o Brasil, um devedor histórico, se tornou credor. Agora, a Alemanha e França, que lideram a maior comunidade econômica do mundo e desde 1945 financiam o fundo, admitem que poderão precisar da ajuda externa para debelar a crise financeira que começou na Grécia e ameaça se alastrar pela União Europeia. Sobre a crise que assolou o mundo em 2008 e que ainda repercute na atualidade, julgue os itens. Questão 21. O estopim da crise econômica de 2008, que se alastrou pelo mundo e ainda hoje causa problemas à economia mundial, foi a alta inadimplência nos financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, as chamadas hipotecas subprime. Verdadeiro, galera, tá ok? Realmente foi o calote dessas hipotecas que tinham sido usadas para lastrear títulos lançados pelos bancos nos mercados, que acabaram gerando o efeito cascata, provocaram a quebradeira de bancos e mergulhou o mundo na pior crise capitalista desde a quebra da Bolsa de Nova York em 29, ok? Verdadeiro. Vamos para a questão número 2. Bom, questão número 2, não, 22. Uma novidade em relação à atual crise reside no fato que os países desenvolvidos têm sido os mais afetados. Num passado recente, eram os países pobres e emergentes que sentiam mais fortemente o impacto dessas crises periódicas do sistema capitalista. Bom, é verdade, galera, tá ok? Então, essa crise ela foi diferente de todas as demais. Antigamente, quando tinha uma crise, tá ok? Quando havia uma crise, eram os ricos que se saíam bem e os países pobres ficavam desesperados. Dessa vez, o epicentro da crise foi os ricos, e o FMI teve que correr atrás, inclusive, dos países emergentes, tá bom? Questão número 23. O G7, que durante décadas ditou o destino da economia mundial, ante a gravidade da crise que se abateu... Perdão. Slide aqui, por favor. O G7, que durante décadas ditou o destino da economia mundial, ante a gravidade da crise que se abateu sobre a economia global, em 2008, teve que se render e pedir ajuda aos emergentes, fortalecendo o G20 financeiro, que praticamente passou a dar as cartas no jogo da economia mundial. Essa questão 23 também é verdadeira, e eu falei aqui, durante a gravação das nossas aulas, que essa crise de 2008 ela foi realmente atípica, que atingiu os ricos. O G7 perdeu o poder, o G7 já era. Hoje ele, não é que ele deixou de existir, o G7 existe ainda, se reúne em separado, mas eles não decidem mais nada sozinhos. Para tomar uma decisão, eles têm que se reunir com o G20. Quem que é o G20? O G20 é um grupo formado por 19 países do mundo, que são ricos e emergentes, mais os 28 países da União Europeia. A União Europeia agora tem 28 países, não se esqueça, a Croácia entrou para o bloco que agora tem 28 países, tá ok? Então são 19 países, mais os 28 da União Europeia, e quando eles se reúnem, eles convidam a diretora-gerente do FMI e o presidente do Banco Mundial para se reunir com eles, ok? Esse grupo representa 90% do PIB mundial e 80% do comércio internacional. Portanto, tem muito mais legitimidade do que o G7. Então, vamos para frente. Próxima questão é a número 24, né? Recentemente surgiu um acrônimo no cenário econômico mundial, pois trata-se... Eita, um slide aqui, por favor. Recentemente surgiu um novo acrônimo no cenário econômico mundial, e esse acrônimo é o tal de PIGS. Trata-se de um conjunto de 5 países europeus que tem tirado o sono de economistas do mundo todo. Eles têm provocado temor em investidores quanto à capacidade de conter o alto déficit fiscal e de honrar as suas dívidas. É verdade, os PIGs, os porquinhos europeus, são Portugal, Irlanda, Itália, ou Itália e Irlanda, a ordem não altera o produto, Grécia e o S,
de PIGS é de Spain, a Espanha. A Grécia é o país em situação mais crítica. A Espanha também passou por uma situação crítica, mas no último semestre agora, a economia do país cresceu 0,1%, depois de 6 semestres negativos. Cresceu 0,1% e esse pequeno crescimento já trouxe ânimo, porque a economia parou de piorar, ok? Lentamente os países europeus estão se reerguendo, espera-se que essa crise da Europa esteja chegando aos seus estertores aí, ao seu final, tá bom? Então, número 25, antes da questão número 25, nós temos um texto. A grande crise da economia global começa a ser percebida como uma série de eventos encadeados, mas imprevisíveis, sem que se reconheça o próximo ataque. A dívida pública dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido e dos países da zona do euro, sobretudo os mediterrâneos, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, está entre o espanto e o terror. Essa questão caiu numa prova da Fundação Diversa e eu adaptei aqui os itens dela para ficar no estilo CESP. Acerca do tema abordado no texto e de outros a ele relacionados, julgue os itens. Questão número 25. A crise não ocorre apenas na Grécia, pois outros países membros da União Europeia, tais como Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Chipre, têm déficit fiscal e enfrentam dificuldades para crescer economicamente. O Parlamento da Grécia, país em situação econômica crítica... Opa, perdão, eu já ia passando direto aqui, minha gente. Olha que distração. Questão 25, ó. A crise não ocorre apenas na Grécia, pois outros países membros da União Europeia, tais como Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Chipre, têm déficits fiscais e enfrentam dificuldades para crescer economicamente. Verdadeiro, olha aqui. Esse tal de Chipre aqui, ó, poderia colocar muita gente fora de jogo e faria errar essa questão. Porque os PIGs são Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e a Grécia. Mas, apesar de não entrar na sigla PIGs, o Chipre teve que pedir 10 bilhões de dólares emprestados para o Fundo de Resgate Europeu e ele também é um dos porquinhos que está nesse chiqueiro chafurdado na lama da economia, assim como os outros PIGs ali. Ele só não aparece na sigla, mas o Chipre também é um desses países com grande dificuldade, é uma ilhinha pequenininha que teve que tomar um empréstimo monstruoso para o tamanho da economia do país. Questão verdadeira e difícil essa questão. 26. O Parlamento da Grécia, país em situação econômica crítica, aprovou medidas rigorosas de cortes. O Parlamento da Grécia, país em situação econômica crítica, aprovou medidas rigorosas de cortes nas despesas governamentais do país, o que tem provocado protestos constantes no país. É verdade, galera. Câmera aqui, por favor. Lá na Grécia, esses cortes atingiram em cheio os servidores públicos. O governo teve que demitir 150 mil servidores públicos, cortou o salário dos aposentados, pensionistas e servidores em 22%, triplicou alguns impostos e ainda, tá ok? E ainda está adotando políticas de corte de gastos públicos, o que fez o emprego subir para 26% da população em geral e para mais de 50% entre os jovens. A Grécia não só está enfrentando protestos, mas também uma onda de suicídios de pessoas desesperadas que estão se matando. Teve uma servidora pública que recebeu a carta de demissão e pulou do 10º andar do prédio onde ela trabalhava com a carta de demissão na mão. Uma das 150 mil demitidas. Um senhor de 78 anos que teve a aposentadoria cortada em 22%, foi para a porta do parlamento da Grécia, subiu na escadaria do parlamento, botou um monte de conta que, segundo ele não conseguia pagar lá, tirou um revólver, gritou umas palavras de ódio, tirou um revólver e deu um tiro na cabeça. A coisa realmente está feia lá na Grécia. O trem está uma tragédia grega, tá ok? Bom, próxima questão 27. O aprofundamento da crise na Grécia deveu-se à recusa do governo local em adotar o euro como moeda nacional,
fato que impediu esse país de se beneficiar do ciclo de crescimento econômico europeu na primeira metade do século XXI. Falso. A Grécia, ela adota-se o euro e, aliás, um dos motivos dela estar em dificuldade é esse. Se ela não adotasse o euro, seria muito mais fácil para ela sair da crise, porque eles poderiam lançar mão, por exemplo, do mecanismo de desvalorização da moeda, coisa que eles não podem fazer estando dentro do euro, já que apenas um banco, o Banco Central Europeu de Frankfurt, na Alemanha, controla a moeda. E se desvalorizar para um país, tem que desvalorizar para todo o bloco. Então, se a Grécia estivesse fora do euro, para ela, no momento, nessa crise, seria bem mais fácil, ok? Questão falsa, portanto. 28. Um fato que ilustra adequadamente o bom momento, porque passa a nossa... um fato que ilustra adequadamente o bom momento da nossa economia é a participação do Brasil no grupo de países que são atualmente credores do FMI. É verdade. Apesar de nós brasileiros reclamarmos da economia, nós estamos vivendo pleno emprego, temos 380 bilhões de dólares em reserva e parte dessas nossas reservas estão emprestadas para o FMI. O FMI deve 15 bilhões ao Brasil. O companheiro Lula, quando chegou da reunião em Londres, que o Obama chamou ele de o cara e ainda emprestou 15 bilhões para o FMI, chegou aqui que mal cabia dentro do paletó de tão feliz, dizendo que agora o Brasil era chique, companheiros e companheira. Agora nós fomos um país chique, companheiro. Nós emprestamos dinheiro para a FMI. Ok? Bom, questão 29. Mesmo com a grave crise que assola os países da Europa, nesse continente predominam países que possuem PIB maior que o do Brasil. Cara, eu adorei essa questão. Achei ela extremamente inteligente. Ó, mesmo com a grave crise que assola os países da Europa, nesse continente predominam países que possuem PIB maior que o Brasil. A gente dá uma vontade de marcar verdadeiro, mas a questão é falsa. Porque PIB é a somatória das riquezas que o país produz ao longo de um ano. O PIB do Brasil hoje é o 7º maior do mundo. Nós chegamos a ser o 6º. Chegamos em 2012 a passar na frente do Reino Unido e ser o 6º maior PIB. Como no ano passado nós crescemos só 0,9, o Reino Unido voltou a ser o 6º maior PIB do mundo, nós passamos a ser o 7º. Voltamos a ser a 7ª economia mundial. Então, claro que não predominam na Europa países com PIB maior que o nosso. Os 7 maiores PIBs do mundo atualmente, pela ordem, são Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, França em quinto, Reino Unido em sexto e Brasil em sétimo. Logicamente que então não predominam países com PIB maior que o nosso na Europa. Mas que dá uma vontade de falar que é verdade, dá. Questão número 30. Analisando-se a relação entre economia e população, o Brasil encontra-se também numa situação privilegiada. O PIB per capita nacional está colocado entre os 8 maiores do mundo. Aí agora o bicho pegou, porque agora é falso. De novo, PIB per capita é a renda per capita, é o PIB dividido pelo número de habitantes. Em termos de renda per capita, o Brasil com certeza não está entre os 8 maiores do mundo, porque o país é um país muito populoso e que não tem um PIB tão grande assim. Quando a população é muito grande, pessoal, você pode ter um PIB enorme, mas é para dividir. O PIB nosso é para dividir por 195 milhões de brasileiros, tá ok? 195 milhões, segundo o último censo do IBGE. E aí nossa renda per capita vai para baixo. Agora, então, essa questão aqui é falsa. Está vendo como é que você tem que usar raciocínio lógico? O CESP usa raciocínio lógico misturado com atualidades. O aluno que é bom em raciocínio lógico se sai bem nas provas do CESP. O aluno que é bom em texto, ele também sai muito bem nas provas de atualidades, que isso aqui é só raciocínio lógico. Ó. Na Europa não predominam PIBs maiores do que o do Brasil, porque nosso PIB é o 7º maior do mundo. Agora, renda per capita, com certeza, na Europa predomina maior do que a nossa aqui. Ok? Eita, questãozinha boa. 31. O Reino Unido é mencionado separadamente dos países da zona do euro pelo fato de não integrar a União Europeia e, portanto, não usar o euro como moeda oficial. Falso. Realmente, o Reino Unido não adotou o euro como moeda oficial. Dos 28 países da União Europeia, atualmente apenas 17 deles adotam o euro.
Ser da União Europeia não obriga o país a adotar o euro como moeda. Não só o Reino Unido, mas a Suécia, a Dinamarca e uma penca de outros países não adotaram o euro. Então, o Reino Unido é da União Europeia, só não é da zona do euro, que é composta de 17 países, tá bom? O último país a adotar o euro foi a Estônia, um país do Báltico, uma das repúblicas bálticas. Bom, 32. A presente crise europeia deixa claro não haver futuro para blocos econômicos regionais ou continentais no atual estágio da globalização. Falsa, né, pessoal? Não dá para afirmar que os blocos econômicos não têm mais futuro depois que houve essa crise mundial. Logicamente que a União Europeia ficou abalada, mas sem a união em bloco, dificilmente eles estariam melhor, porque foram exatamente os países mais ricos do bloco que se cotizaram para criar o fundo de resgate de US$ 1 trilhão. Então não dá para dizer que os blocos econômicos não têm mais futuro com essa crise, não. De maneira nenhuma, não dá para inferir isso, não. 33. A globalização pode ser definida fundamentalmente como a transnacionalização de mercados de insumos, produção, capitais, finanças e consumo, enfatizando uma relação dialética entre o global e o local, de tal modo que as relações sociais locais passam a ser definidas por eventos e atores que operam no âmbito global. Rapaz, que definição chique, chega a ser poética. Resta saber se é verdadeira. E é verdadeira. Essa questão caiu no concurso do TCE do Rio Grande do Sul, em meados do ano passado. Eu gostei muito do item da definição de globalização, porque é difícil definir globalização, mas muito bem definido. Olha só, a globalização pode ser definida fundamentalmente como a transnacionalização de mercados de insumos, produção, capitais, finanças e consumo, enfatizando uma relação dialética entre o global e o local, de tal modo que as relações sociais locais passam a ser definidas por eventos e atores que operam no âmbito global. Sofisticada essa definição de globalização. Toma uma aguinha aqui, mesmo. A atual crise financeira vivida pela União Europeia deve-se à intransigência dos fundadores do bloco em não aceitar a filiação de antigos países socialistas do leste europeu como seus novos integrantes. É falso, pessoal. A União Europeia até 2010 tinha apenas 15 países e em 2010 eles sofreram a maior ampliação de sua história. Eles aceitaram 10 novos países no bloco de uma só vez. E desses 10 países que entraram, 6 eram ex-países comunistas, ok? Entraram no bloco os países do Pacto de Visegrad, que era a Polônia, a Hungria, a República Tcheca e a Eslováquia. Entraram também a Eslovênia, que fazia parte da União Soviética, e ainda Lituânia, Letônia e Estônia. Na verdade foram 8, então claro que eles aceitaram. As repúblicas bálticas eram até países pertencentes à antiga União Soviética. Então, falsíssimo esse item. Bom, próxima questão, temos um texto antes. Nos últimos anos, a América Latina vem sendo palco de inúmeros conflitos econômicos, políticos e comerciais entre os seus países. Sobre esse tema e assuntos correlatos, tomando o texto como referência inicial, julgue os itens. 35. Um golpe militar no Paraguai surpreendeu o mundo ao destituir o presidente Fernando Lugo. Como represária política, o Paraguai foi suspenso até a realização de novas eleições, tanto do Mercosul como da Unasul. Tá ok? Bom, é realmente falso esse item, porque não houve um golpe militar. Houve um impeachment relâmpago, um impeachment que começou e terminou em menos de 48 horas. O presidente teve o processo de impeachment aberto contra ele, ele teve 2 horas para se defender. E então foi um rito sumário que foi condenado pelos outros países do Mercosul, já que o Mercosul adota um protocolo democrático chamado Protocolo de Ushuaia. Ushuaia é o nome da cidade onde o protocolo foi assinado. Qualquer país do Mercosul que tiver uma ruptura democrática pode ser suspenso ou até expulso do bloco. E esse impeachment relâmpago, sem dar
direito à ampla defesa ao Fernando Lugo foi uma dessas rupturas consideradas pelos países do bloco. E com isso, o Paraguai foi suspenso e, detalhe, não retornou ainda aos quadros do Mercosul, embora um novo presidente já tenha sido eleito no país. Ele foi suspenso do Mercosul e da Unasul. Bom, questão número 36. A Unasul é uma associação político-econômica de 12 países da América do Sul, que, dentre outras, tem como funções promover a integração regional e atuar para dirimir tensões políticas regionais. Verdadeiro. A Unasul foi criada em 2008 aqui em Brasília. Os 12 chefes de estados da América do Sul se reuniram aqui e criaram essa organização que pretende promover a integração econômica, política e social, energética, ambiental dos países aqui da América do Sul e também dirimir as tensões políticas regionais, já que a instabilidade política é uma marca da América Latina. Venezuela, Bolívia, o Equador e tal, são países complexos, principalmente nos Andes, e a Unasul ela atua como um bombeiro para apagar incêndio político, tá ok? Desde 2008 ela atua assim, é verdadeiro. Bom, número 37. No segundo semestre de 2012, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que mantinham uma guerra civil de quase meio século com o governo da Colômbia, firmaram um acordo de paz com o governo colombiano e renunciaram à luta armada. Falso, pessoal. As Farc estão lutando com o governo da Colômbia. As Farc estão lutando com o governo da Colômbia há mais de 40 anos e atualmente eles estão sim numa negociação de paz, tá ok? Essas negociações começaram em Oslo, na Noruega, e tiveram prosseguimento em Cuba. Eles têm até o final desse ano para tentar chegar a um acordo de paz, que parece que não vai dar certo, mas se der certo pode encerrar essa que é uma das guerras civis mais longas e mais sangrentas da América Latina. Só que as Farc estão debilitadas. As lideranças das Farc estão quase tudo mortas. O grupo chegou a ter 18 mil soldados nas suas fileiras, ok? Soldados revolucionários. Atualmente tem cerca de 5 mil componentes e o grupo está acuado, e enquanto que as Forças Armadas da Colômbia estão dizimando as principais lideranças do movimento, ok? Questão número 38. Apesar da crise econômica mundial de 2008, que ainda hoje produz reflexos pelo mundo, os países do Mercosul, especialmente Brasil e Argentina, têm ampliado suas trocas comerciais com aprofundamento de medidas liberalizantes. Falso, pessoal. Em tempos de crise econômica, as nossas relações entre Brasil e Argentina elas estão sendo relações de protecionismo. A Argentina está dificultando a entrada de mais de 1.000 produtos brasileiros que eram exportados normalmente para lá antes da crise. E o Brasil está usando o seu direito de reciprocidade e dificultando também a entrada de produtos argentinos aqui. Algumas exportações, como calçados e roupas, estão sendo prejudicadas porque demoram mais de 3 meses entre o pedido e a chegada do produto lá na Argentina devido aos entraves burocráticos. Eu estava vendo o empresário dono da Azaleia, falando lá em Porto Alegre esses dias, que ele produz os sapatos por estação, outono, inverno. Não adianta ele mandar, porque chega depois da data. Estava com 2 milhões de pares, ele disse que reduziu em 2 milhões de pares o envio de sapato para a Argentina. Então, em tempo de crise, ninguém é liberal, não. Liberalismo, essa coisa, vamos abrir os mercados, só é bom em tempo de fartura. Em tempo de vaca magra, meu amigo, vale aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ok? Vamos preservar meu emprego, minha indústria e tal. Bom, vamos então para a questão 39, e aí temos um texto. É um texto sobre a China. China, a nova locomotiva global. Texto da agência Carta Maior. Com a crise de 2008, os países ricos perderam o posto de locomotiva. Os países em desenvolvimento já geram mais da metade das riquezas mundiais e devem manter a liderança por algum tempo. Os Estados Unidos vivem uma semi-estagnação. Na Europa, a situação é mais grave, com risco de colapso financeiro. Maquinista da nova locomotiva,
a China será decisiva em 2012 e merece a atenção do Brasil. Bom, tomando o texto como referência inicial, julgue os itens a seguir. Questão 39. Desde a década de 1980, quando o líder chinês Deng Xiaoping anunciou que enriquecer é glorioso, a China abriu-se política e economicamente ao resto do mundo. Desde então, a economia do país não para de crescer. Falso. Por que é falso? Porque diz que a China se abriu, pessoal. Aqui diz que a China... Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Araram, cadê minha canetinha? Eita, rapaz. Opções de ponteiro, caneta hidrográfica. Bom, a China se abriu política e economicamente. Pessoal, sempre que cai sobre China em prova, o povo fala que teve abertura política na China. Não teve, não. Continua partido único, democracia continua sendo algo extremamente proibido no país. É um partido e esse partido é controlado com mão de ferro pelo governo, ok? Questão número 40. Os chineses dizem adotar o chamado socialismo de mercado, que eles definem como um regime que é comunista de partido único e dois sistemas, socialista e capitalista. Aí sim, aí é verdadeiro. Os chineses dizem adotar o chamado socialismo de mercado. O que é isso? É um regime que é o comunista de partido único, só existe um partido lá, é o PCC, Partido Comunista Chinês, não é o do Marcola, viu, gente? Partido Comunista Chinês. E dois sistemas, tem um sistema econômico socialista e o sistema capitalista no país. Questão 41. As ZEEs, as Zonas Econômicas Especiais Chinesas, localizam-se no interior do país, onde a prática capitalista atrai investimentos estrangeiros da ordem de 150 bilhões de dólares por ano. Falso. Realmente as zonas econômicas especiais, elas estão localizadas na China, mas no litoral e não no interior. O que eles chamam de um regime dois sistemas, os dois sistemas é assim, ó. No litoral a China é capitalista, é onde ficam as ZEs, sendo que Xangai, a cidade de Xangai, é a principal zona econômica especial do país, ok? Saindo do litoral, indo para o interior, a economia é socialista. E realmente a China atrai até 150 bilhões de dólares por ano, já que é uma das economias que mais crescem no mundo. Tem 22 anos que a China cresce em média 10% ao ano. Da crise de 2008 para cá, ela passou a crescer abaixo de 10%, cresceu 7,8% só no ano passado e deve crescer 7,5% esse ano. Um dos motivos da economia do Brasil estar crescendo menos também é por isso. Se a China cresce menos, ela compra menos do Brasil. Como ela é nossa maior parceira comercial, o Brasil cresce menos junto com a China. E por que a China está crescendo menos? Porque vende menos para os Estados Unidos, que estão em crise, e para a Europa, que está em crise. Então, na globalização é assim. Se a China não vende, ela não compra matéria-prima de nós. Se ela não compra de nós, a gente cresce pouco. A China não vende, cresce pouco. Os Estados Unidos e a Europa também vão indo mal, tá bom? Questão número 42. A China vem sendo pressionada pelos demais países do mundo a valorizar a sua moeda, o yuan, que é mantida artificialmente desvalorizada em relação ao dólar, para favorecer as exportações chinesas. Verdadeiro. A China tem sido pressionada pelos Estados Unidos e até pelos seus parceiros de bloco, porque eles mantêm o yuan, a moeda deles, artificialmente desvalorizada. Com isso, a China exporta mais. Bom, tio Canduca, mas moeda artificialmente desvalorizada não gera inflação? Geraria se fosse uma economia totalmente de mercado. Mas como a economia chinesa ela é uma economia meio que controlada, eles controlam os preços, tá bom? Eles controlam os preços e com isso eles mantêm a inflação sob controle. Então, é verdade. Há uma pressão, inclusive, do Brasil para que a China mude o seu sistema, tá ok? Pessoal, encerraremos este bloco aqui, tá ok? Encerraremos esse bloco aqui. No próximo bloco a gente continua e o assunto será ecologia e desenvolvimento, tá bom? Um abraço a todos.